Sabe aquele momento que você se questiona sobre o que você gostaria de fazer para o resto da sua vida? E assim, isso acontece mais com carreiras, que a gente fica pensando no que profissão que a gente ia gostar de seguir para o resto da nossa vida. Então, nesse vídeo, eu vou não só tá falando para quem tá pensando em carreira, mas para várias coisas, para você que gosta assim de ficar planejando muito as coisas. E primeiramente, o que torna tão difícil responder essa pergunta é porque esse pro resto da minha vida tem um peso muito grande. Então a primeira coisa que eu te aconselho fazer, cara, é você decidir um caminho e ir. Porque essa certeza que a gente fica achando que a gente vai ter em algum momento, de se ficar planejando, a gente vai saber o que eu quero fazer pro resto da minha vida, nunca vem. É só você se lembrar de quando você era criança. Você com certeza achava que queria uma profissão e aí agora você já chegou em uma certa idade, você provavelmente já quer outra e provavelmente já mudou várias vezes. E se você for parar para pensar, quando você é criança, é fácil você responder essa pergunta, você não fica, porque você não fica com esse pro resto da minha vida na sua cabeça. Você só escolhe o que você quer assim e começa a planejar, né? E o problema é que quando a gente vai crescendo, a gente começa a ter noção que a vida é muito curta e começa essas ideias de a gente ter que escolher uma coisa e seguir isso pro resto da nossa vida, como se a gente não tivesse a opção de mudar. Então a primeira coisa que eu te diria para fazer é justamente você escolher e vai nele, porque você só vai descobrir se você não quer aquilo se você começar a executar. Que aí também já entra o segundo ponto, que é não ter medo de arriscar em outro. E esse daqui, gente, voltando lá nos exemplos de quando você era criança, eu tenho certeza que você escolheu uma profissão na época que você gostava muito, muito mesmo. E hoje em dia, se você já mudou, você provavelmente gosta mais dessa de agora. E você percebe que por ter mudado agora, talvez você esteja numa posição até melhor, porque se você tivesse seguido lá a carreira que você planejou quando você era criança, só porque você planejou e agora você tem que achar que é pra sempre, mas aí você decidiu mudar e agora talvez a que você tenha escolhido agora combine mais com você, vai te fazer mais feliz. E se você tivesse ficado preso naquela, você nunca ia descobrir uma coisa que pudesse ser melhor pra você. Mas assim, gente, um erro que você pode cometer se você começar a seguir isso aqui é, tipo, você pode até escolher o caminho, aí você vai lá e talvez você veja um que parece ser mais da hora, aí você quer trocar. Só que aí o erro pode estar aqui. Talvez você esteja começando algo e aí você, por ainda não ser bom, você vê uma coisa que você te atrai mais porque o que você está fazendo agora, o que você está testando agora ainda não tá bom. Então aí você vê o outro, aí você pensa, talvez aquele seja melhor. Aí você troca. Aí você vai lá e vê outro que você acha que vai ser mais fácil, vai ser melhor, você troca de novo. Então toma cuidado para não cometer esse erro aqui, que foi recentemente que eu comecei com essa ideia, com essa filosofia de não parar enquanto não tá bom. Mas assim, o caso não é você desistir de algo que você, sei lá, você já não tá mais animado com a coisa, seja lá a profissão, você não tá mais feliz com a profissão e aí você quer mudar. Eu não tô falando pra você não sair até você não conseguir ser feliz naquela profissão. O que eu quero dizer é quando você nem sequer conquistou a coisa. Eu vou dar um exemplo aqui do canal. Logicamente, eu quero dar certo aqui com o digital, né, gente? E assim, como eu tô bem no começo ainda, as coisas não estão tão boas quanto elas estariam se eu já fosse mais avançada. Então aqui não é o caso de eu já, tipo, tá numa profissão e aí eu já não tá mais gostando, porque eu já conquistei a profissão, já tô exercendo, mas eu realmente já não gosto mais, enjoei. Aí sim é pra você mudar. Mas nesse caso aqui eu nem consegui conquistar meu objetivo. Eu tô no começo e às vezes dá um desânimo, né? Fica chato, fica difícil. E aí tem outras coisas que parecem ser melhores. Uma vez só me deu vontade de mudar para outra coisa. Só que aí foi bem quando veio essa ideia na minha cabeça que eu tava desistindo porque ainda não tava bom. Então não era bom eu desistir, porque eu sabia que também é um negócio que você tem que tentar imaginar. Se tivesse dado certo, eu estaria muito feliz. Eu não tô porque ainda não deu. Então, assim, gente, recapitulando, se você tá aí pensando demais para saber o que você vai querer fazer com sua vida, a primeira coisa que você deveria fazer é só começar em algo que você gosta pelo menos um pouquinho. Que você, assim, você tem ideia, você não sabe se é isso que você quer pro resto da sua vida, mas você sabe que seria até legal fazer aquilo. Só comece que depois, executando, você descobre se é aquilo que Uou! Que aí só depois você descobre se é aquilo que você quer ou se não é. Se não for, você muda. Mas lembra, você só muda se você já tiver dado certo. Porque se você ainda não deu certo, logicamente você vai achar ruim e vai achar outras coisas mais interessantes. E se você muda antes da coisa tiver dado certo, você nunca vai saber se você realmente seria muito feliz com aquilo. Você não vai ter tido paciência para ver o que daria.
Então, um exercício que você pode fazer quando você estiver pensando, não, se eu mudasse eu ia estar mais feliz, é você imaginar se já tivesse dado certo. E você tem que ser sincero com você. Se tivesse dado certo, você estaria feliz? Se estaria, continua, mesmo que esteja meio chato agora. É porque você ainda não é bom naquilo. E quando você ficar, você vai ficar provavelmente feliz. Então, assim, gente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você abrace a execução, que é a mãe de todos os resultados. Então, se você tá meio confuso, só comece e vai, cara.